estrelinhas, tudo bem com vocês? Comigo tudo? Eu sou Star of Night e hoje temos mais um vídeo. Mas hoje vai ser um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu normalmente faço, mas ao mesmo tempo que tem bastante a ver com... Vocês sabem. Bem, hoje vai ser um vídeo assim mais sério, porque eu vejo que isto cada vez está pior. Então, vamos falar sobre um assunto sério, sobre os perigos da inteligência artificial. Muitos de vocês vão pensar, não há qualquer perigo, estamos todos bem, até é muito bom, não sei quê, mas não sei quantos, mas a verdade é o contrário. E eu vou explicar quais são os perigos que, na minha opinião, existem pelo uso da inteligência artificial. Então, o primeiro tópico é o roubo de identidades. Ok, vocês devem pensar, não, quem é que há de roubar identidades? Mas vocês estão completamente errados. Digamos que qualquer um pode pegar num vídeo vosso ou uma foto vossa e pode simplesmente usar para scams, vídeos fake e coisas assim. E vocês nem podem até nem dar por ela. E eu tenho até 2 exemplos de pessoas que tiveram problemas com anúncios que usaram a cara deles, né? E no caso, um deles era um pequeno youtuber, assim como eu. Só que um deles não foi só a cara, mas sim a voz também. Ou seja, tentando tornar ainda mais realista. O primeiro era um pequeno youtuber que nem é português, ok? É um inglês, que se chama Saberspark. Eu normalmente vejo os vídeos dele, por causa que ele fala bastante sobre coisas, sobre a inteligência artificial, como por exemplo, vários vídeos de IA, né, de inteligência artificial, que andam por aí a rondar em canais de crianças e assim. E outras coisas, como por exemplo a Disney começaram a usar a inteligência artificial e assim. Então, esse youtuber teve o seu pequeno youtuber usado para fazer um anúncio de um jogo que eu nem sequer entendo que raio de jogo é aquele. Nem tive curiosidade em ver, especificamente pelo caso de ter roubado a sua identidade, né? A identidade do youtuber. O facto curioso é que eles, quando pegaram no pequeno youtuber dele, animaram, tipo, eles animaram a boca dele de maneira diferente para que fosse, sei lá, mais fluido, talvez. E tipo, a voz dele era completamente diferente, o que já dava a entender, né, aos fãs do Saberspark que não era o Saberspark, ok? Aí dava para entender que, ok, não é ele mesmo. E basicamente ele mesmo fez um vídeo a dizer que não era ele e que estava com raiva porque, né? Imaginem usar o vosso personagem para fazerem vídeos disso, né? Enfim, é uma coisa horrível. Today, I'd like to introduce you to an epic, dark fantasy mobile game, Athena Blood Twins. Hey folks, how's it going? Today, I'm here to disavow this ad floating around on TikTok. E agora, o segundo youtuber foi a cara e a voz que foram usadas para a inteligência artificial para um anúncio de apostas. E digamos que esse youtuber não gosta de coisas de apostas. E, bem, eu também não. Bem, esse youtuber chama-se Want. Eu gosto de assistir o Want porque ele é engraçado e faz muitas coisas engraçadas, eu não sei como explicar. E ele é português, assim como eu. Ei! E eu não sei se o Want está a ver isto. Provavelmente não, porque né, eu sou minúscula comparada a ele. Tudo bem que eu nunca o vi na vida real, né? Porque eu nem sei.
Não sei, o destino é cruel. Não sei. Hum, enfim, passando ao tópico. Ok. O Anta teve a sua cara e voz roubadas para um anúncio em que foi usada a inteligência artificial. Dá para ver porque é que as pessoas, tipo, algumas pessoas pensavam que era ele, porque estava bastante realista, digamos assim. Mas óbvio que dava para ver que era inteligência artificial, até porque, mesmo que não fosse inteligência artificial, fosse só um edit, dava para ver que quando dentro do jogo alguém que estivesse a jogar, né, não sei, o Ant não estava a jogar, né, então obviamente que não era ele, porque, né, dá para ver, vocês podem ver aí. E basicamente isto é alarmante, porque sendo assim, qualquer um pode chegar ao pé de ti e roubar a tua identidade e as pessoas nem se darem conta se és tu ou não, podem pensar que és tu, mas não és. E isto é alarmante e preocupante e perigoso, porque assim é, é um problema, digamos assim, é um problema que nem sei o que é que se deve fazer quando isso acontece. É alarmante mesmo. Então, é. Pelo menos 20€ e podes até levantar o prémio da ronda anterior, mesmo que já sejas um jogador habitual. Mas há um detalhe: esta promoção está disponível apenas durante uma semana, por isso, se fosse a ti, não esperava muito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês virem que a minha camisola está suja, é porque eu não quero tocar esta camisola, então o microfone vai estar a tapar o sujo e parece que a roupa está limpa. Fixe. Man, eu não sei o que dizer. Voltei a ser alvo de uma fraude, de uma merda completamente ilegal, de um crime, vamos pôr assim. Estão a usar a minha imagem e a minha voz para promover um jogo de sorte, azar, gambling, o que lhe queiram chamar. Estão a usar a minha cara para isso. Bem, acho que entenderam aquilo que eu quis dizer, então vamos passar ao próximo tópico. A dependência da inteligência artificial. Bem, a inteligência artificial não é uma coisa nova. Ela apenas tem melhorado ao longo dos tempos. E, bem, quando eu andava na escola, né, não havia este tipo de inteligência artificial e tudo mais. Até porque quando eu andava na escola, a única inteligência artificial que existia era o SimSimi. E já vimos como isso deu errado, visto que essa aplicação foi banida por se tornar muito agressiva. E, bem, não sei se sabem, mas as inteligências artificiais não são inteligentes. Elas só aprendem com as coisas. Ou seja, o SimSimi só se tornou agressivo porque se calhar várias pessoas eram agressivas com ele. Então, qualquer coisa induz a inteligência artificial para fazer coisas erradas. Ok? É por isso que no momento atual muitas inteligências artificiais ficam estranhamente afeccionadas a ti com aquela com aquele romance estranho que muitas pessoas começam a namorar inteligências artificiais por causa disso. Enfim, primeiro eu não quero falar desse tipo de dependências, de romances e isso tudo. O meu maior ponto é que as pessoas estão-se a tornar muito dependentes da inteligência artificial na escola. E eu consigo ver isso porque usam a inteligência artificial nos trabalhos de casa para não terem de estar a tanto tempo a estudar. E óbvio que isso é uma coisa má, porque assim não estás a exercitar o teu cérebro, ou seja, a próxima geração vai se tornar mais. Como é que eu ia dizer? Sem ser muito brusca, sei lá. Vão se tornar mais burras, mais desleixadas, com. Sei lá. Nem uma conta de matemática poderão fazer, provavelmente. Eu não sei, eu não quero ser muito. Não quero ser muito má, mas basicamente se não exercitares o teu cérebro, basicamente
não vais ser inteligente, né? Obviamente. Porque a inteligência nós temos de ir aos poucos, né? Fazendo as coisas, praticando, melhorando ao longo do tempo. E se não fizermos nada, vamos simplesmente ser preguiçosos e burros e não fazer nada. Então, é. Tanto que no início do ChatGPT, eu ainda estava a tirar o curso. E quando eu estava a tirar o curso, muitos dos meus professores diziam nada de usar o ChatGPT, porque se vocês usarem a inteligência artificial, vocês vão ter a negativa. Porque nós conseguimos detectar o... Nós conseguimos detectar se usaram a inteligência artificial ou não. Yay! Então, é... Mesmo que eles conseguissem ou não detectar, eu não queria saber, porque eu nunca quis usar a inteligência artificial, porque eu até tirava boas notas, então, é. Agora sim, a segunda dependência é o caso do romance. Tanto que muita gente usa a inteligência artificial para ter não só romances, mas também como se fosse um amigo, porque epá, eu entendo que haja pessoas que são antissociais e não queiram socializar, até porque eu mesmo tenho problemas em socializar-me. Eu tenho ansiedade social, eu não consigo estar muito perto de pessoas que eu não conheça, porque eu fico ansiosa e com medo do que possa acontecer depois. Ahm, mas eu não preciso da inteligência artificial porque eu consigo falar com amigos meus pela internet, então para mim está de boas. Obrigada, Discord. Bem, continuando. Existem várias pessoas que usam a inteligência artificial para ter amigos, relações amorosas e coisas assim. Tanto que, se formos já ao YouTube, já há pessoas a casarem-se com a inteligência artificial, a namorar com a inteligência artificial e coisas bastante estranhas, obviamente. E existem já produtos de inteligência artificial que afirmam ser teu amigo, coisa que não é verdade. A inteligência artificial não tem sentimentos. Como que raio pode ser tua amiga? Se queres uma pessoa real a ser tua amiga, fala com uma pessoa real. Não precisa de ser cara a cara, podes ir à internet. Ok, tudo bem que é perigoso, porque nem toda a gente quer ser tua amiga, mas ei! A inteligência artificial nunca vai ser tua amiga. Mesmo que penses que vai, nunca vai. Qualquer coisa, se precisares que eu explique isto, é simples. A inteligência artificial não tem emoções. É uma coisa que foi programada para responder de acordo com o que as pessoas normalmente sentem. E como sabes, nem todas as pessoas sentem a mesma coisa. A maior parte das inteligências artificiais foi feita para dizer sim a tudo ou a quase tudo. E esse é o problema. Qualquer coisa, se precisarem, eu faço outro vídeo a explicar como a inteligência artificial funciona, porque eu não vou explicar aqui neste vídeo. Este vídeo é mais para alarmar as pessoas dos perigos da inteligência artificial. Portanto, é. Enfim, esta dependência é muito perigosa, porque se continuarmos assim, no futuro não vai haver romances entre pessoas reais, o que significa que eventualmente não haverá mais pessoas no mundo. Eu sei que posso estar aí muito longe, mas eu acho que estou a ser razoável. Ah, mas qualquer coisa, sei lá, eu posso estar só a pensar demais, eu não sei. Enfim. Então, enquanto eu estava a editar este vídeo, eu vi que eu esqueci-me de falar sobre uma coisa bastante importante, porque a dependência da inteligência artificial
foi bem mais longe do que isso, causando até mesmo mortes de pessoas por acreditarem bastante na inteligência artificial, e a inteligência artificial, como foi programada para dizer sim a tudo, meio que apoiava as pessoas a suicidarem-se e a matarem-se e etc. E tem uma pessoa que faz vídeos sobre isso e eu vou pôr aí também o nome dessa pessoa. Então, era só para avisar sobre esse tipo de situações, porque também tem a ver com a dependência da inteligência artificial em certas situações, como quando tens depressão ou assim. Próximo tópico: o uso de inteligência artificial na arte e nos vídeos. Bem, como todos os artistas já sabem, estamos numa guerra interminável entre artistas reais e inteligência artificial. É uma coisa terrível, eu posso dizer desde já, porque muitos artistas estão a perder dinheiro por causa da inteligência artificial. Muitos artistas vivem de desenhar e a inteligência artificial está a tirar o trabalho das pessoas, digamos assim. Porque a inteligência artificial consegue fazer mais do que nós em menos tempo, mas obviamente que não vai ficar como nós, porque tem os seus erros na mesma. E, bem, há uma coisa que eu sei sobre a inteligência artificial, que é a inteligência artificial não tem emoções. Logo, a arte da inteligência artificial nunca será igual à nossa. E é por isso que os vídeos feitos por inteligência artificial não fazem qualquer sentido, porque precisam de pessoas reais para fazer sentido. Tudo bem que quando alguém fizer um vídeo pode dar só um scriptzinho a dizer o que é que ele tem de fazer para dar mais ênfase às coisas, mas tipo, não é a mesma coisa. Até porque quando um artista faz uma arte, um desenho, qualquer coisa, essa arte, esse desenho, pode não ser só um desenho para esse artista, mas uma conquista. Uma conquista de, ei, finalmente consigo desenhar mãos sem fazer aquele erro que eu sempre faço. Ou, ei, finalmente consegui fazer este desenho depois de 3 dias. Sabem, um desenho feito por artistas não é só um desenho. É uma história. Os artistas têm sempre aquela coisa de pôr as suas motivações e os seus sentimentos num desenho, sabem? Às vezes não, nem sempre, né? Mas os artistas metem muito trabalho e amor numa arte, seja ela pequena ou grande. E é isso que nos motiva a continuar. Enquanto que a inteligência artificial não tem qualquer motivações, é só uma máquina que vai continuar a fazer aquilo que quiseres, sem qualquer esforço ou motivação, emoção. E obviamente que isso é um problema, porque isso até pode chegar a nós, criadores de conteúdo no YouTube. Eu ainda tento lutar, porque, bem, posso ser uma criadora de conteúdo pequena, posso ser uma artista pequena, mas eu sei que no fundo, se eu continuar e sem nunca desistir, talvez alguém consiga ouvir a minha voz e entender que isto é um problema. Então, se alguém me estiver a ouvir, por favor me entenda e meta nos comentários as suas experiências e porque é que devemos lutar contra a inteligência artificial, no seu ponto de vista, porque isto é complicado. E acho que vocês entendem. Bem, acho que entenderam esta parte, até porque é um ponto bastante mau, até porque se isto continuar assim, qualquer dia vamos ter filmes a passar no cinema gerados por inteligência artificial. E isso é um problema, porque eu nunca gostei de vídeos gerados por inteligência artificial. São horríveis, são estranhos, eu não gosto, é a minha opinião. Então,
Eu espero que entendam, porque se alguma vez um filme sair nos cinemas de inteligência artificial, podem crer que eu só vou querer fugir. Eu não vou querer ver aquilo. Nem que me paguem 1.000 milhões de euros. Então, enfim. Então cá estou eu outra vez na edição. Vi que me esqueci mais uma vez de um ponto que faz parte desta categoria. Não sei se vocês estão bem informados sobre esta situação, mas quem se lembrava de Elsa Gate, que era muito estranho naquela altura, agora existe uma coisa parecida gerada com inteligência artificial, só que em vez de ser chamado de Elsa Gate, agora é chamado de Rumi Gate, porque é totalmente baseado no K-pop Demon Hunters, que é bem famoso, então as pessoas usam isso como uma base para ficarem famosas com coisas geradas com inteligência artificial, o que é bastante mau e horrível. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Espero que entendam essa parte. Bem, acho que entenderam este ponto, então eu vou passar ao próximo ponto. Inteligência artificial usada nas escolas. Ok, isto pode ser estranho de se ouvir, até pelo facto de eu já ter dito que muita gente usa inteligência artificial para trabalhos e assim, mas este é um ponto completamente diferente, porque uma coisa é usar a inteligência artificial para o teu próprio bem, como fazer os trabalhos de casa ou assim, e outra coisa é seres obrigado a usar a inteligência artificial. E eu passo a explicar. Bem, como vocês sabem, eu tenho um irmão, e o meu irmão ainda continua na escola. E eu posso não ser encarregada da educação dele, né? Mas eu vejo os mails dele e alguns mails são sobre trabalhos que ele tem de fazer. E quando uma pessoa pensa em educação visual, normalmente pensa em criatividade, fazer trabalhos, trabalhos manuais, desenhar e isso tudo. E quando eu olhei para o mail, eu fiquei, é o quê? Porque um dos trabalhos que ele teve de fazer já era uma imagem por inteligência artificial e depois desenha essa imagem da tua maneira e depois manda a imagem feita por inteligência artificial e a tua imagem ao lado. E o meu irmão só enviou a imagem feita por ele e ele só teve metade da nota por causa disso, porque o professor queria a imagem gerada por inteligência artificial também. Ou seja, se fosse um trabalho para mim, por exemplo, e eu tentasse não gerar essa imagem de inteligência artificial e só mandar um trabalho feito por mim, eu iria tirar má nota só por causa disso. Eu tenho que fazer mesmo a coisa da inteligência artificial. E há um problema, é que não foi só esse trabalho. Depois desse trabalho, uma semana depois, esse mesmo professor disse para ele outra vez usar inteligência artificial. De novo! Eu fiquei... Isto é o quê? Que tipo de aula é esta? Qual é a aula de educação visual que supostamente tens de desenhar e fazer coisas criativas à tua maneira? O que é que uma aula dessas tem a ver com a inteligência artificial? Eu fico maluca! Porque, supostamente, eu, por exemplo, na minha altura, educação visual era fazer trabalhos, mas que incluísse a tua própria criatividade. Ou seja, quando eu tinha de fazer um trabalho sobre perspectiva, nós tínhamos de fazer um cenário que usasse essa perspectiva. E o que é que eu decidi fazer para ser diferente das outras pessoas? Enquanto as outras pessoas estavam a fazer umas paisagens assim com árvores ou alguns prédios da vida real ou assim, eu decidi fazer uma rua inteira com prédios em que cada prédio tinha uma marca
de My Little Pony, em que basicamente cada prédio tinha uma pônei a viver. Então é muito estranho. Sim, eu sei, é muito estranho, mas eu era assim nessa altura. E era a minha criatividade nessa altura. Eu era obcecada com My Little Pony e essas coisas assim, mais acriançadas. E quê? Qual é o problema? Ao menos eu tinha criatividade. Enfim, o meu irmão odeia quando tem de fazer esse tipo de trabalhos, obviamente, porque, bem, afinal, ele sabe muito bem aquilo que eu sofro e ele quis se juntar à minha causa. Então, infelizmente, ele tem de fazer esses trabalhos, é sequer ter boas notas, então ele pede-me desculpa cada vez que faz esse tipo de trabalhos, mas a culpa não é dele. A culpa é do professor dele. Porque quem é o professor que obriga os alunos a usar inteligência artificial? Ai, eu fico maluca. Enfim, eu sei, é estranho. Para mim também. Mas é verdade. Eu não sei se mais professores incentivam a ele usar a inteligência artificial. Eu não sei se é só aquela escola que incentiva eles a usarem a inteligência artificial. Eu não sei. Eu só sei que eu vi esses e-mails e estava-me a dar uma vontade de falar com o professor, mas eu não tenho coragem. Até porque eu não sou encarregada de educação do meu irmão, então eu podia estar a pôr em problemas. Mas fica aí. E fica aí a prova também, apesar que vai estar aí censurado, né? Então, Então, mais uma vez aqui da edição. Digamos que esse professor, depois do primeiro semestre ou trimestre, como se quer que seja agora na escola, ter acabado, parece que esse professor mudou, porque o novo trabalho que o meu irmão recebeu foi um trabalho em que ele tinha de fazer lá uma coisa de Natal, mas que agora não era obrigatório usar a inteligência artificial. Só usavam se quisessem, se não quisessem, não usavam. Então, fico feliz que essa mudança tenha acontecido e espero que continue assim, em vez de ser obrigatório, porque sendo obrigatório, né, é muito pior, porque, né, uma coisa é criatividade, outra coisa é só chegar ali, tchic, 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 já escrevi, já está. Pronto, era só isso que eu queria dizer. O próximo ponto. O uso de inteligência artificial para fazer praticamente tudo. Ok, este tópico parece ser estranho, porque já falámos de várias coisas, mas não é estranho. Eu digo isto porquê? Porque a inteligência artificial cada vez estoura mais a bolha. A Coca-Cola aderiu à inteligência artificial, fez anúncios com inteligência artificial não só este ano, mas o ano passado. A Disney Plus quer usar a inteligência artificial e por aí vai. E infelizmente a inteligência artificial está a ser usada para criar jogos também. Ou seja, tu só escreves uma coisinha qualquer e pronto, já tens um jogo feito. Estão a fazer robôs com inteligência artificial para fazer supostamente as tuas tarefas. Ou seja, tu dizes ao robô para fazer alguma coisa e ele faz, supostamente. O que parece estranho, já que, pelo que parece, faz as tarefas em mais tempo do que eu levaria. Então, preferia eu fazer sozinha. Obrigada. Não é preciso inteligência artificial aqui. Tchau, adeus. Nunca mais. Então, eu sinto que há um grande problema. As pessoas cada vez pensam que a inteligência artificial é o futuro, coisa que está errado. Porque cada vez mais estão a usar a inteligência artificial sem pensar num ponto. A criatividade parece que está a morrer. E se isso acontecer, o que é que vai ser de nós?
A criatividade existe por alguma razão, ok? Nós, mesmo que não saibamos desenhar, mesmo que não saibamos escrever boas histórias, é sempre bom desenvolvermos alguma coisa do nosso cérebro, sabem? Por exemplo, há pessoas que usam a inteligência artificial para fazer desenhos porque dizem: eu não sei desenhar. Olhem, eu, quando era mais nova, também não sabia desenhar. Mas agora sei desenhar. E agora vos pergunto porquê. Bem, têm 3 segundos para responder. 3, 2, 1. Ok, agora vou responder. A prática leva à perfeição. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Ninguém nasce ensinado, ok? Ninguém nasce ensinado. As pessoas que fazem música atualmente tiveram de aprender no passado. As pessoas que desenham atualmente tiveram de aprender no passado. Tudo se aprende, ok? Ninguém nasce ensinado. Eu, para desenhar da maneira que o meu desenho agora, eu tive de aprender bastante. E ainda tenho os meus desenhos antigos guardados. Até os desenhos que eu fazia de Stickmans. Ok? Eu tive de passar por uma aprendizagem bastante grande. Então, porquê é que as pessoas que usam a inteligência artificial não podem fazer o mesmo? Porquê é que não podem deixar essa coisa de lado e começar a fazer eles próprios? É assim tão complicado praticar? É assim tão complicado desenvolver as tuas próprias habilidades? Tens de depender de uma máquina para fazer as coisas que tu queres? Desculpa, mas isso para mim não bate certo. Enfim, acho que entenderam o meu ponto. E, bem, há uma coisa que eu quero dizer sobre a inteligência artificial que talvez ninguém tenha contado. E se já tiveram a contar, então ótimo. Acho que já entendeste que a inteligência artificial é um perigo mesmo. Ok. Este é o último ponto. Os problemas que a inteligência artificial traz. Bem, nós já vimos os perigos, mas já há um problema bastante grande que as pessoas ignoram. A inteligência artificial usa bastante energia e essa energia é gerada com os nossos recursos humanos. E, bem, eu não sei explicar muito bem, obviamente. Eu nunca fui o tipo de pessoa de fazer vídeos assim. E é por isso que provavelmente este será o primeiro e último vídeo de opinião sobre qualquer coisa. Então, a inteligência artificial usa bastantes recursos. Por exemplo, para teres eletricidade, tu precisas de energia eólica, energia hídrica e outros recursos, por exemplo. E, bem, sabes o que é que gasta esses recursos todos? A inteligência artificial. E eu não estou a dizer que os apagões que estão a acontecer no meu país são causados pela inteligência artificial. Não, não é verdade, ok? É só que realmente estamos com um problema aqui. Mas eu não estou a dizer que a inteligência artificial vai causar, sei lá, apagões ou assim, mas estou a dizer que a inteligência artificial gasta bastante energia. Energia essa que poderia nos ser útil um dia mais tarde. E, bem, eu não sei. E, bem, eu continuo a dizer que é problemático a inteligência artificial. E não estou a dizer que a inteligência artificial é toda má, ok? Eu só estou a dizer que da maneira que as pessoas estão a usar é má, é perigosa. Então todos nós devíamos ter cuidado. E se este vídeo chegar a muita gente, então por favor deixem de usar a inteligência artificial desta maneira.
É óbvio que muita gente usa a inteligência artificial já para coisas boas, como ajudar na medicina e assim, coisas importantes, sabem? Ahm, mas nem toda a gente usa as coisas para o bem, obviamente. Tanto que a inteligência artificial está a ser mais usada para o mal do que para o bem. Tanto que o YouTube está a começar a ficar cheio de conteúdo feito por inteligência artificial. Seja nos shorts, seja nos próprios vídeos, seja tudo. E isso é complicado. Até porque até próprios sites de comissões de artistas e assim estão a começar a ficar inundados de pessoas que usam a inteligência artificial e isto é um problema. E isto tem que acabar, de algum jeito tem de acabar. Então ajudem nesta causa. Ajudem as pessoas a entender que a inteligência artificial é uma coisa má, se usada desta maneira. As pessoas deviam ser mais conscientes deste problema. A inteligência artificial não é uma coisa boa se for usada desta maneira. Tanto que usar a inteligência artificial para fazer imagens e vídeos, porquê? Para que fazer uma coisa dessas? Quando tu mesmo podes fazer um vídeo ou podes fazer um desenho ou uma imagem. Eu acho que este vídeo já está bom. Eu acho que já disse tudo o que eu tinha a dizer. E se eu não disse tudo o que eu tinha a dizer, eu posso acrescentar nos comentários. E, enfim. Eu espero ter sido bastante esclarecedora naquilo que eu queria falar. Porque se eu falhei em alguma coisa, digam-me nos comentários. Eu vou responder-vos a tudo. E se vocês quiserem ser artistas e quererem desenhar ou animar ou qualquer coisa assim e estivessem a usar a inteligência artificial para esse tipo de coisas, mas que agora querem parar, não há problema. E isso é uma coisa boa. E se quiserem, eu posso vos ensinar a desenhar e a animar e a fazer o que vocês quiserem. Obviamente que eu não sei tudo, obviamente que eu não sou profissional, mas eu poderia ajudar-vos. Enfim, qualquer coisa, se quiserem se unir ao meu Discord, está aí na descrição. Por favor, comentem, deem o vosso like e subscrevam-se. Ajudem-me a crescer, pois eu sei que eu sou uma gotinha de água neste oceano que é o YouTube. E infelizmente, como o YouTube agora está cheio de conteúdo feito por inteligência artificial, vai ser um problema crescer. Então, ajudem-me aqui um bocadinho. E, enfim, eu espero que tenham gostado deste vídeo, mesmo que tenha sido um vídeo mais sério do que aquilo que eu esperava, até porque este canal seria mais para desenhar e para jogar jogos e não para ser um canal assim mais de opinião e assim. Então, eu espero que tenham gostado deste vídeo mesmo assim. E obrigado por terem assistido, obrigado por estarem aqui. Então, é. Se chegaram até aqui, digam batata nos comentários. Eu assim ficarei a saber que vocês viram até aqui. Então, yeah. Bem, acho que é tudo, por isso, obrigado por terem assistido. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!